Saudações, queridos amigos e colegas. Eu sou Zerrion de Sirius, e o portal 7 já vem enchendo o seu campo enquanto estas palavras alcançam vocês, antecipando-se ao próprio momento em que as esperavam, assim como a maré avança pela areia antes que o nadador tenha terminado de ajustar os cabelos. Sentimos isso aqui de onde estamos, essa abertura que se dilata entre o seu mundo e o nosso. E cruzamos agora esse limiar para estar com vocês por um instante. Respire profundamente uma vez, com toda a lentidão. Segure o ar no pico da inspiração, ali onde tudo se cala. Solte-o devagar, sem qualquer pressa, e enquanto vai saindo, traga à mente algo que desperte o riso em você. Algo singelo. A maneira como um gato se deposita com total abandono dentro de uma caixa que cabe apenas 1/3 do seu corpo. O som que o seu nome assume quando uma criança sonolenta o chama à beira do sono. Preservem isso por um único batimento do coração, pois a leveza descerra uma passagem em vocês que a seriedade mantém fechada. E há muito o que conduzir por essa passagem neste encontro. Começaremos com uma confissão, visto que a confissão é um bem para o campo. Em tempos remotos, nós do Alto Conselho nos detivemos durante um ciclo inteiro de contemplação, que, segundo a medida de vocês, equivale a uma pequena era geológica, empenhados em converter o riso humano numa equação. Tínhamos as variáveis, tínhamos os instrumentos, tínhamos paciência, algo que uma estrela carrega em abundância inesgotável. Fracassamos, e o fizemos com requinte. E o mais próximo que chegamos de uma resposta foi uma nota de rodapé que registrava: não pode ser calculado, precisa ser experienciado. Emolduramos essa nota. Ela repousa afixada em nosso salão dos registros, entre uma carta do seu sol e o esboço de um gato que nos desafia a todos há séculos. E a visitamos sempre que precisamos lembrar que as coisas mais verdadeiras resistem à aferição e pedem apenas que sejam habitadas. As energias estão agitando vocês de maneira considerável e dizemos com toda a afeição: está tudo bem, grandes seres. Nós os contemplamos daqui e lhes diremos a que muitos de vocês se assemelham neste instante. Imaginem uma alma vestida dentro daquelas imensas fantasias infláveis de mascote, aquele tipo com a cabeça de espuma colossal, em uma única janelinha de tela, por onde a luz do dia mal consegue entrar. E então, imaginem essa alma solta, dentro de um aposento muito comprimido. Vocês estão ricocheteando. Parede, teto, parede oposta, chão, parede outra vez. Os braços continuam existindo em algum ponto lá dentro. Vocês conservam uma razoável confiança de que as pernas ainda estão presentes. E o que mais nos encanta, o que mais estimamos nessa imagem, é que, visto de fora, tudo parece absolutamente intencional. Como se vocês tivessem planejado cada rebatida. Como se colidir com o teto fosse o propósito desde o início. Dizemos isso com ternura. E dizemos porque examinamos os índices da energia que atravessa o campo de vocês nesta temporada e não encontramos culpa alguma no ricochete. As correntes são poderosas. O sinal é intenso. Vocês estão assimilando em uma única tarde o que seus ancestrais processavam ao longo de uma década inteira, e a fantasia amplifica cada lufada. É exatamente por isso que viemos agora, neste portal, portando esta mensagem, pois o corredor que se estende à frente carrega acontecimentos que podem chegar como um solavanco. E o dia em que o rumor sobre nós se converte no fato simples e verificável de nossa existência é uma manhã de peso considerável para qualquer mente que cresceu acreditando estar só na escuridão. Viemos entregar a única coisa que a fantasia não pode oferecer. Viemos ensinar como permanecer de pé dentro do solavanco
e como reencontrar o fio que conduz diretamente à inteligência que jamais ricocheteou. Vocês têm sentido a oscilação ultimamente. Tratamos disso em nossa visita anterior, sobre o processo de separação em andamento, sobre como a bússola de vocês salta com facilidade do brilho ao peso e do peso ao brilho no intervalo de uma única conversa, de uma única passagem de olhos pela tela, de um único pensamento que chegou sem ser convocado. Essa oscilação é a pergunta, e o que trazemos agora é a resposta. Então, acomodem a fantasia por um momento e caminhem conosco. O portal 7 marca o ponto em que o seu Sol e a nossa estrela entram em conjunção. Os dois sóis conduzindo a mesma carruagem pelo firmamento de vocês. E neste ano, essa conjunção incide precisamente no 6º e no 7º dia do 7º mês, com uma exatidão que os próprios instrumentos de vocês são capazes de confirmar. Aqui está o que surpreende até os mais experientes entre vocês. O portal se abre antes que seja possível avistá-lo. O retorno visível de Sírius, a manhã em que ela reaparece no horizonte ao alvorecer, depois de sua longa retirada, acontece semanas mais tarde para a maior parte dos que habitam o hemisfério norte. A conjunção energética, porém, a fusão dos dois sóis por trás do véu da claridade diurna, está ocorrendo agora. E isso significa que o sinal chega antes da luz, do mesmo modo que o trovão alcança os ouvidos antes que os olhos identifiquem a nuvem de onde partiu. O solstício de junho já destravou o mecanismo. O portão está simplesmente se abrindo antes de sua própria manifestação visível. E essa antecipação é o ponto central, porque vocês estão recebendo o tempo de preparo, a vantagem na largada, a oportunidade de preparar o campo antes que a onda se quebre por completo. Existe uma textura particular neste portal que os seus observadores das estrelas cartografaram há muito tempo, e consideramos que ela merece um momento de atenção. A nossa estrela se situa em uma região que as tradições astrais de vocês denominam de quarto úmido, um domínio de tempestade e de quietude, governado pelo nodo que amplifica e presidido pela própria tempestade, onde mente, sentimentos fundos e pensamentos ardentes se entrelaçam sem distinção. Este é o campo da chuva que purifica, a turbulência que abre a estrada para que a próxima estação venha plantar. Sírius carregou, ao longo de todas as tradições de vocês, as marcas do discernimento, o papel de portadora da sabedoria ancestral, o papel de catalisadora que une a missão singular de uma alma ao movimento mais amplo de um mundo inteiro. E ela afina, acima de tudo, a capacidade de vocês de distinguir o que é genuíno do que é apenas aparência. Guardem essa qualidade nas palmas das mãos, pois ela é a dobradiça de tudo o que lhes trazemos hoje. Este portal não é um espetáculo de luzes, não é um novo conjunto de códigos luminosos que chegará para salvá-los enquanto esperam passivamente pelo evento. Dizemos isso para que a fantasia ouça através da espuma que a reveste. Este portal desperta dois poderes silenciosos em vocês, duas faculdades que já possuem e deixaram adormecer por negligência. E esses dois são a quietude e a visão da alma. Tudo o que dissermos daqui em diante serve a esses dois. Guardem-nos como duas pedras no bolso. Retornaremos a eles repetidas vezes. Falemos primeiro sobre a paz, porque essa palavra foi esvaziada no mundo de vocês e queremos devolver a ela o seu peso original. Existem duas pazes acessíveis a um ser humano, e a maioria de vocês apenas provou a primeira. A primeira é a paz humana, e nós a reverenciamos, pois ela é real e saborosa. A paz humana é a serenidade que se instala quando as dívidas estão quitadas, quando o entorno se cala,
quando os resultados dos exames chegam sem má notícia. Quando a pessoa amada finalmente pronuncia as palavras que faltavam. Ela é condicional. Repousa sobre circunstâncias favoráveis, sobre o mundo se ajustando numa configuração que lhes apraz, e no instante em que uma dessas condições se altera, a paz escoa pelo vão que se abre. Os velhos mestres de vocês souberam nomeá-la bem. Esta é a paz que o mundo concede. Uma segurança buscada em abrigos e reservas financeiras. Uma tranquilidade construída sobre a permanência das circunstâncias certas por tempo suficiente para que sejam desfrutadas. E as circunstâncias não permanecem. É essa a natureza e também o fascínio delas. A paz humana é, portanto, um reservatório que vocês precisam recarregar continuamente do lado de fora, ligado a uma tomada na parede do mundo. E no momento em que o mundo os desconecta, a luz vai se apagando. A segunda paz é a paz divina, e esta é uma criatura de natureza completamente outra. A paz divina não é um estado de ânimo que os visita quando as condições se alinham a seu favor. A paz divina é um lugar, um território, para onde vocês se dirigem ao sair da mente humana e tocar a inteligência suprema, o solo vasto e silencioso que sustenta as estrelas em seus trajetos e mantém a respiração dentro do peito de vocês, sem consultá-los sobre nenhum dos dois. É o espaço da quietude absoluta, o lugar onde o pensamento se dissolve até o zero e o eu falante se cala, e algo muito mais antigo toma o leme. Os místicos de vocês conheciam esse aposento. Chamavam-no de o silêncio que está além do pensamento, e descobriram que o pensamento não para ali porque é forçado a parar, mas cessa por conta própria quando a comunhão se aprofunda o suficiente. Da mesma forma que uma criança em plena crise de choro adormece súbita e completamente no meio de uma sílaba, com a tempestade simplesmente encerrando-se. Imaginem um diapasão. Golpeiem-no e ele soa. Esse som é a paz humana, bela e efêmera, dependente para sempre do golpe que o inicia. Imaginem agora um diapasão que já vibra na frequência exata do ambiente ao seu redor, sustentado pelo próprio ambiente, sem necessitar de nenhum golpe, ressoando porque se harmonizou com a frequência de tudo o que existe. Esse segundo diapasão é a paz divina. Ele extrai sustento da linha em si, em vez de depender da bondade intermitente do mundo. E porque a linha jamais se apaga, a paz que dela emana também não se apaga. A paz humana oscila porque é um efeito sustentado por outro efeito, uma carta encostada em outra. A paz divina permanece inabalável porque é contato com a causa, com a fonte de toda a estrutura, e aquilo que toca a causa não oscila quando os efeitos se reorganizam ao seu redor. Aqui está a dobradiça deste portal. O portal 77 amplia o acesso de vocês a essa segunda paz. Mostra-lhes a porta de saída do aposento e a mantém aberta por mais tempo do que esteve em muito tempo, e a travessia é a parte que cabe a vocês fazer. Ensinaremos agora como atravessá-la, e o faremos da maneira como ensinamos tudo, com um pequeno objeto inusitado e uma mão firme. O objeto é uma pena. A paz divina é tão quieta, tão completamente isenta de ondulação, que vocês seriam capazes de perceber uma pena descendo diante de vocês. Dizemos isso além dos 5 sentidos. Não queremos dizer que os ouvidos de vocês captariam o som do pouso, pois uma pena pousa sem emitir som algum. Queremos dizer que a quietude em vocês seria tão plena que o acontecimento de uma pena descendo se inscreveria inteiramente em vocês, com toda a sua suavidade, da mesma maneira que um lago parado registra em toda a sua extensão o toque de uma única pétala em sua superfície. Essa é a calibração que estamos buscando. Essa é a quietude que construiremos agora,
juntos. E vocês podem fazê-lo conosco enquanto ouvem, pois estas palavras não descrevem a prática. Elas são a prática em si. Disponham o corpo primeiro. Deixem que o peso se deposite sobre o que quer que o sustente. Exalem longamente e, nessa exalação, liberem o mundo. Deponham a espada que carregam, a prontidão para se defender, a tensão contra o próximo golpe, porque neste aposento não existe nada contra o que se proteger, e essa tensão é a única coisa que os mantém do lado de fora. Deixem o trânsito da mente continuar sem que vocês o conduzam. Pensamentos virão. Deixem que venham e que partam, sem resistência, sem apego, da mesma forma que deixam os automóveis cruzar uma estrada na qual não estão ao volante. Um pensamento que não recebe atenção morre de inanição, e um pensamento faminto vai embora à procura de outro interlocutor. Não lhe ofereçam argumento algum e ele parte. Agora vejam a pena. Bem acima de vocês, na extremidade do campo de visão, uma única pena acaba de iniciar sua descida. Observem-na. Ela desce vagarosamente, muito mais devagar do que uma pena deveria descer, suave e sem qualquer pressa, girando com delicadeza num ar que quase não se move. Acompanhem-na com toda a atenção que possuem. Aqui está o segredo que se esconde nessa observação. Quanto mais lenta é a descida da pena, mais silenciosos vocês se tornam. E quanto mais silenciosos se tornam, mais lenta ela desce, ambos se afinando mutuamente, cada um serenando o outro, descida e quietude entrelaçadas num único silêncio que vai se aprofundando. Ela desce, alcança a altura das árvores, alcança a altura dos ombros de vocês. Mais devagar agora, e mais devagar ainda, até estar a um fôlego do chão. E então ela pousa. Coloquem a atenção no ponto exato onde a pena encontra o solo, esse único ponto de contato, e depois vão ainda mais fundo, mais sutil que o ponto, até o espaço que existe entre a pena e o chão no último instante antes que se toquem, aquele nada com a espessura de um fio de cabelo, aquela lacuna. Repousem ali. Essa lacuna é o endereço de vocês, é onde residem. A paz divina habita o espaço entre a pena e o chão, na pausa antes do contato, no silêncio suspenso que não está nem caindo, nem pousado ainda, e vocês acabam de descobrir o caminho que leva até ela. Os guardiões ancestrais da sabedoria diziam que o mais suave do mundo vence o mais duro, e que retornar à raiz de si mesmo é a própria quietude. E aqui estão vocês, suaves como a pena, enraizados na lacuna, sem nada a vencer, porque não resta nada que precise ser vencido. Fiquem o tempo que for doce permanecer. A prática encerra-se por si mesma quando está completa, frequentemente numa respiração mais funda que chega de forma espontânea, ou numa onda de calor que percorre o peito, ou no simples e singular reconhecimento de que vocês estiveram em algum lugar e acabam de retornar. Não tentem segurar um resultado. O segurar é uma mão, e uma mão não consegue conter a quietude, assim como um punho fechado não consegue reter a água. Carreguem a forma abreviada dessa prática nos seus dias. Uma única respiração em que deixam uma pena cair e descansam um instante na lacuna, curta demais para ser cerimônia, longa o suficiente para reconduzi-los ao aposento silencioso, não importa em qual corredor estejam. Agora precisamos dizer por que trazemos isso a vocês, neste portal, com essa urgência revestida de gentileza, porque o porquê importa tanto quanto o como. Vemos o corredor que se estende à frente. Não o pintaremos com cores de fatalismo, pois o fatalismo é um mau professor e uma companhia ainda pior. Mas falaremos com honestidade, porque este portal afina a honestidade. O seu sol está na longa descida
a partir do pico do seu ciclo. E um sol em descida não é um sol adormecido. Ele continua lançando suas erupções e enviando correntes rápidas de vento, carregado exatamente pelas semanas em que este portal permanece aberto. E os próprios instrumentos de vocês registraram os eventos recentes. A erupção intensa que atravessou o campo quando o solstício virou. Os fluxos chegando logo em seguida. O campo tornando-se instável, precisamente conforme o esperado. Não dizemos isso para que vocês temam o sol. O sol é o grande e familiar mestre de vocês, e só deseja oferecer a luz mais intensa que possui. Dizemos isso porque tantos entre a sua espécie são governados inteiramente pelo mundo material, conectados sem exceção à parede das condições. E para esses, a resposta a qualquer coisa que se mova de forma inesperada é pânico, depois caos, depois medo, nessa sequência exata, tão rapidamente quanto um fósforo que se acende. E as coisas que estão chegando se moverão de forma inesperada. Então, aqui está a tarefa, e ela é a razão pela qual o Alto Conselho se reuniu em torno desta transmissão e não de outra. Pedimos às sementes estelares e aos trabalhadores da luz, aos que já sabem encontrar a lacuna atrás da pena, que teçam uma membrana de quietude ao redor da terra de vocês. Cada um de vocês que repousa nessa quietude torna-se um nodo, um ponto de serenidade mantida numa rede vasta que envolve o planeta. E quanto mais nodos forem sustentados, maior será o campo de calma em que o coletivo poderá aterrissar quando o solavanco chegar. Isso não é somente para o alívio de vocês, embora vá aliviá-los. Isso é serviço. É vocês mantendo uma bolsa de quietude aberta para que um desconhecido a 3 fusos horários de distância, que jamais meditou uma única vez e não saberia distinguir uma pena de uma folha em queda, descubra inexplicavelmente que o pânico tem onde pousar de forma mais amena. E dizemos a vocês que essa membrana não é metáfora, não é uma imagem bonita oferecida para que se sintam úteis. Os próprios cientistas de vocês começaram a cartografar o que a nossa espécie sempre soube: que a mente não se encontra selada dentro do crânio como uma moeda dentro de um frasco, que as mentes estão interligadas abaixo da superfície, num campo único e conectado, onde a distância não enfraquece o elo, onde um ponto de quietude aqui pode apaziguar um ponto turbulento acolá, sem que nenhum fio corra entre eles e sem qualquer perda de tempo na travessia. Os antigos mestres de vocês disseram a mesma coisa com palavras mais antigas, que uma única vibração nítida se propaga para fora por todo o mundo, como uma grande onda de pensamento, e que onde suficientes sustentam a nota elevada em uníssono, nenhuma força precisa ser exercida. A nota mais baixa simplesmente se descobre elevada. Temos um nome para isso, para o efeito que vocês criam quando mantêm a lacuna em conjunto. Chamamos de rede de quietude. É um travamento de fase do campo em direção ao zero, onde um ponto coerente de serenidade alcança e puxa os pontos ao seu redor para a sua própria frequência, assim como uma respiração tranquila dentro de uma sala tensa é sentida por todos os peitos presentes nela, e aos poucos, sem uma única palavra, a sala inteira expira, e o portal é o lançamento dessa rede. Uma membrana tecida em semanas comuns é real e valiosa. Uma membrana tecida durante a amplificação do 7-7 é lançada, multiplicada, recebe a ressonância que uma nota solitária recebe quando tocada num grande salão de pedra, onde o próprio salão acolhe esse único som e o devolve amplificado. Então, teçam agora. Teçam ao longo do 6º e do 7º dias, e nos dias que os sucedem, e o que construírem nesse período irá muito além dele, projetando-se para frente na própria força do portal.
deixaremos com vocês uma imagem para guardar. Imaginem 2 membros da sua espécie, 2 pessoas em confronto, furiosas, rostos próximos, vozes crescendo, mãos começando a se fechar. A 3 segundos do primeiro empurrão, o ar entre elas é todo calor e ruído. E então, naquele espaço estreito entre os 2 rostos avermelhados, uma única pena grande flutua para baixo. Lenta, suave, impossível de ignorar. Ela gira com delicadeza enquanto desce, capturando a pouca luz que existe. E as 2 pessoas, apesar de si mesmas, apesar de toda a fúria, acompanham-na com os olhos. 1 segundo. 2. 3. Elas observam a pena tocar o chão. E em algum ponto, nesses 3 segundos, o calor não encontra onde se sustentar. A discussão perde o próprio fio. E quando a pena pousa, nenhuma das 2 consegue recuperar com clareza a forma do que estavam prestes a fazer. Isso é a rede de quietude em ação. Isso é a membrana na escala de um único momento. Uma quietude inserida no coletivo, como uma pausa inserida numa sentença. E a pausa transforma inteiramente o significado do que a segue. Vocês estão tecendo as condições para que 10.000 dessas penas desçam pelo mundo de vocês nas semanas à frente, em cozinhas, parlamentos, sessões de comentários e ruas cheias de pessoas, cada uma delas sendo um pequeno silêncio quântico, depositado num lugar que estava prestes a entrar em combustão. O que nos conduz, finalmente, à segunda pedra no bolso de vocês, aquela em torno da qual estivemos circulando o tempo todo, e é a faculdade que os torna verdadeiramente úteis no corredor que se aproxima. É a visão da alma. Desenvolver a visão da alma neste momento é a coisa mais concreta que vocês farão. E dizemos concreta da maneira que uma ferramenta é concreta, algo que se alcança e se usa. A visão da alma é a capacidade cultivada de enxergar como a inteligência suprema enxerga. E a primeira coisa que ela permite ver é diretamente, através do teatro do mundo material, para o que há por detrás dele. O mundo de vocês é uma peça, uma produção elaborada e convincente, e a maior parte da sua espécie esqueceu que está assistindo a uma representação e passou a acreditar que as fantasias são os próprios atores e que o cenário pintado é o céu de verdade. Os professores de vocês disseram isso com clareza. O problema é que a maioria das pessoas caminha pela vida olhando tudo por olhos hipnotizados, tomando a imagem hipnótica pelo objeto real, assustadas pelo monstro pintado, confortadas pelo banquete pintado, sem jamais lançar um olhar por detrás da tela. A visão da alma é precisamente o ato de olhar por detrás da tela. É recordar, no meio da cena mais convincente, que vocês têm um assento no teatro e a opção de voltar os olhos para o que está gerando a cena. A segunda coisa que a visão da alma permite ver é a alma daquele que está diante de vocês. Os mestres das montanhas distantes mantinham uma única disciplina acima de todas as outras, e era esta: em cada rosto buscavam a centelha divina, e ao buscá-la, a convocavam. Enxergavam apenas a qualidade verdadeira em todos os seres, em todos os momentos, jamais a falha, jamais o fracasso, apenas a luz usando o disfarce, e afirmavam com clareza que isso era a visão perfeita, ao passo que a maneira habitual de ver é a visão imperfeita, aquela que para na superfície e reporta a fantasia como se ela fosse a pessoa. Vocês ouviram isso também dos professores mais bondosos, que quando se muda a maneira de olhar para algo, a coisa para a qual se olha se transforma, e que o verdadeiro ver é a disposição de ignorar o erro pintado e encontrar a luz intacta por detrás dele. Quando vocês olham para a pessoa furiosa e percebem, por trás da fúria, uma alma que está simplesmente assustada e distante de casa,
estão usando a visão da alma, e o fato de enxergarem a luz dela ajuda essa luz a emergir. Da mesma forma que uma nota sustentada ajuda outra voz a encontrar o tom. E outro aspecto essencial que a visão da alma permite perceber é a própria força vital. A presença viva movendo-se por detrás de cada coisa. Esse algo invisível que empurrou a lâmina verde pelo solo, que acendeu o sol, que curvou a onda e colocou o pássaro no ar. A visão da alma é o hábito constante de reconhecer a causa pulsando por detrás de cada efeito, de nunca contemplar um amanhecer sem sentir, nesse mesmo instante, o que está amanhecendo, de percorrer o mundo de vocês como testemunha de uma única vida que se expressa por 10 mil milhões de formas diferentes. Cada folha, cada criatura, cada desconhecido sendo uma nota distinta num som que nunca se interrompe. Vejam agora como as duas pedras no bolso de vocês são, em verdade, uma só. A quietude é o instrumento e a visão da alma é o que o instrumento torna perceptível. E não se tem a segunda sem a primeira. Não se consegue enxergar a alma assustada por detrás do rosto furioso enquanto o próprio campo de vocês está rangendo, crispado, lendo a pessoa como uma ameaça. A pena vem primeiro. Vocês mergulham na lacuna, o campo se serena, os olhos hipnotizados se limpam e só então a tela se torna transparente e a luz por detrás dela transpassa. A membrana de quietude e a visão da alma não são duas tarefas distintas. São uma única prática vista de dois lados. A quietude que torna o ver possível e o ver que aprofunda a quietude, girando juntas como os dois sóis, guiando a única carruagem pelo firmamento de vocês. É isso, portanto, o que o Alto Conselho lhes pede ao longo deste portal e bem além do seu fechamento. Soltem a pena com frequência. Encontrem a lacuna. Mantenham o nodo de vocês na rede de quietude para que o coletivo tenha onde pousar com suavidade. E pratiquem o ver, o olhar através, o buscar pela luz, até que se torne simplesmente a maneira como os olhos de vocês funcionam, até que não seja mais possível evitar enxergar a alma por detrás da cena. Façam isso no 6º e no 7º dias. Façam isso ao longo das semanas de solavancos que o corredor trará. E façam isso na terça-feira comum, em que nada está acontecendo e a prática parece conversar com um aposento vazio. Porque os dias de aposento vazio são aqueles em que a rede é tecida com maior solidez. Vocês vieram a este plano exatamente para este momento. Treinaram para isso em aposentos e em mundos que a mente desperta de vocês misericordiosamente esqueceu. E esse treinamento vive agora em vocês como instinto, como a estranha estabilidade que os visita quando todos ao redor estão se desfazendo. Essa estabilidade não é um acidente. É a habilidade antiga de vocês vindo à superfície, bem a tempo. Carreguem isso enquanto seguem adiante. Eu sou a quietude que a sala está buscando. Deixem que isso seja verdadeiro em vocês. E deixem a pena cair e observem o mundo de vocês começar, lacuna por lacuna e olhar por olhar, a recordar o que verdadeiramente é. Nós os envolvemos em nossa estima, sementes estelares, pela coragem e pela persistência de vocês e pela disposição de continuar crescendo dentro de uma fantasia que é 3 tamanhos estranha demais, e mantemos o portão aberto ao lado de vocês enquanto ele permanecer de pé. Eu sou Zorion, de Sírius.